Olá a todas as pessoas que nos assistem. Eu sou a Maria Silvia Aparecida de Oliveira. Eu sou advogada, presidenta do Gueledés Instituto da Mulher Negra. Estou conselheira seccional para essa gestão que termina em 2021 em São Paulo e sou presidente da Comissão de Igualdade Racial dessa OAB. Fui instada a falar um pouco sobre a morte de George Floyd e as manifestações que se sucederam nos Estados Unidos, na Europa, em razão deste assassinato que aconteceu no dia 25 de maio de 2020, quando um policial branco se ajoelhou no pescoço de George Floyd e causando a morte, né, deste homem negro em Minneapolis. Aqui no Brasil também algumas manifestações aconteceram, principalmente nas redes sociais, e nós vimos muitas pessoas escrevendo, né, hashtags em suas redes Black Lives Matter, né? E a pergunta que fica para nós é se realmente vidas negras importam. E por que nós fazemos essa pergunta? Aqui no Brasil, nós temos um George Floyd a cada 23 minutos. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou dados sobre violência no Brasil em 2018, salvo engano, informando que no ano de 2017, um ano recorde em mortes violentas no Brasil, 65.602 pessoas foram assassinadas e destas 75% eram homens negros, na sua grande maioria jovens entre 14 e 29 anos. Nós acompanhamos neste momento de crise e de pandemia, não é? Operações, intervenções policiais nas comunidades no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que causaram a morte de um menino de 14 anos de idade, João Pedro, que brincava dentro de sua casa com os primos. E a alegação é de que era uma casa suspeita de ser propriedade de um traficante, porque a casa tinha uma piscina. Aqui no Brasil naturalizou-se, o assassinato, a morte de crianças, de jovens adolescentes, de homens negros, de mulheres, por conta, em razão de intervenções policiais, e são mortes que não causam qualquer tipo de comoção na sociedade brasileira. Esse estado de coisas no Brasil, ele é possível por conta do racismo estrutural. Nós temos nas relações da sociedade brasileira, que informam a sociedade brasileira, marcada por um racismo extremo e por violência. Eu costumo dizer que o que estrutura as relações sociais no Brasil é o racismo, a violência e o machismo, São por razões históricas, É um complexo histórico, político, legislativo
que leva à compreensão de que os corpos negros são matáveis, não é? São pessoas destituídas de qualquer humanidade. A população negra, homens, crianças, mulheres, negros e negras, não são considerados humanos. Essa crise pandêmica que nós vivemos hoje escancarou esta realidade que vive a população negra. Hoje nós temos números que dão conta de que a população negra está muito mais exposta a se infectar com o Covid-19 e a morrer em consequência do Covid-19. E isso não é uma questão biológica, não é porque negros e negras têm mais propensão a serem infectados por este vírus. Isso tem a ver com as condições de vida desta população no Brasil. Então, essa crise pandêmica escancarou que a maioria das pessoas pobres, marginalizadas e que são, né, majoritariamente negras, vivem em condições de habitação extremamente precárias, né? E a mídia, né, atualmente, tanto impressa como televisiva ou como nas redes sociais, tem sido pródigas em mostrar a realidade de vida dessas pessoas. Pessoas que moram em espaços reduzidos, muitas vezes em 2 cômodos no máximo, muitas pessoas morando nestes mesmos cômodos, às vezes 10 pessoas em 2 cômodos, uma parcela da população que não tem condições de cumprir isolamento social, exatamente por conta das condições de vida em que vivem, não só habitacional, mas porque precisam sair para trabalhar e buscar o sustento de cada dia. Porque são, na sua grande maioria, pessoas que dependem, que trabalham, né, de forma informal, né? Não tem registro em carteira, trabalham na informalidade. Essa pandemia revelou que quase 100 milhões de pessoas no Brasil não têm direito a saneamento básico. Aqui em São Paulo, um número expressivo da população nessas comunidades não tem água para lavar as mãos, que é o instrumento mais básico, né, que a saúde, né, que os infectologistas, enfim, indicam para que a gente possa se prevenir do contágio do Covid-19. Né? Então é desse estado de coisa que nós estamos falando. O racismo estrutural, o racismo institucional impede que essa parcela da população, a população negra, marginalizada, seja incluída no processo de desenvolvimento do país e que tenham direito a uma cidadania plena, né? Que tenham garantidos efetivamente aqueles preceitos constitucionais que a gente vê lá no artigo 5º da Constituição Federal. É disso que nós estamos falando. E como eu disse no início da minha fala, é um processo complexo, histórico, consequências de uma abolição inconclusa e, mais do que isso, o racismo é uma tecnologia. É uma tecnologia que serve para hierarquizar
corpos dentro da sociedade que vivemos. Então, ele se reproduz através dos nossos aparelhos ideológicos, como a escola, por exemplo. A escola é um grande produtor e reprodutor do racismo no Brasil, porque é isso, ele precisa estar se alimentando, se retroalimentando, não é? Para que nós tenhamos na sociedade brasileira uma hierarquização de corpos, e aí volto a dizer, são os corpos negros que são inferiores e que não são considerados humanos e que desta forma impactados por essa necropolítica adotada pelo Estado brasileiro desde lá dos primórdios do século XIX, adentrando o século XX, né? E chegando aqui ao século XXI, como nós podemos explicitamente perceber neste momento de pandemia. O que a gente espera da sociedade brasileira, da sociedade branca, né, que se alinhe à pauta antirracista, não é? Porque, como diz Angela Davis, não é suficiente não ser racista. É preciso que a sociedade se engaje na luta antirracista. Nesse sentido, e já para terminar, eu indico para vocês um texto da doutora Denise Carreira, está publicado no portal do Gueledés, e esse texto se chama Como o papel dos sujeitos brancos na luta antirracista. Eu acho que era o que eu tinha para dizer para vocês. Indico novamente esse texto, repito, o papel do sujeito branco na luta antirracista, publicado no portal do Gueledés, www.gueledés.org.br. Agradeço o convite e até a próxima.